que eles neste momento apoderaram-se do poder formal, mas há uma coisa que é impoderável, se permitires o termo, que é exatamente a base de apoio social. Quer dizer, você não vai obrigar o coração das pessoas a te amar, você não, com base em armas, com base em intimidação, com base em assassinatos, com base em prisão. A pessoa te ama, a pessoa não te ama. E a grande questão é essa, é a ausência total de legitimidade social, a ausência total de legitimidade política. Este é que é o grande problema. E então, aqueles que sabem que tem um déficit da legitimidade política, legitimidade social, têm muito interesse, digamos, em prejudicar-me e acabar comigo. Portanto, e quem tem problema de legitimidade neste momento é o próprio Partido Frelimo. É o Partido Frelimo, é o governo atual que não tem legitimidade. Atrevem-se, quer a pegar, a fazer uma procissão, não interessa a província que seja, pegar umas bandeirinhas, entrar na rua agora, começar a marchar, colocado. A OJM o foi receber, colocado. A OJM o foi receber no aeroporto de Climane. Portanto, eles estão com problemas muito sérios de legitimidade. Agora não é só uma legitimidade popular, é uma legitimidade até interna no próprio partido. É um governo que tudo indica que dentro do próprio partido não é aceito. Não. Engenheiro, o que faz com que este governo, que considera que não é legítimo, dispense negociar consigo? O que está por detrás? Mesmo sabendo que o país está a ter dificuldades até económicas por causa das paralisações sistemáticas que o país tem assistido. O que, na sua visão, está a atrasar esta aproximação a Venâncio Mondlane? Bom, duas coisas aqui que eu posso dizer. A primeira é que a Frelimo tem um histórico dos primeiros 20 anos da independência, um histórico de ser partido único e ter dito a Constituição antes de 90, dizer que a Frelimo era o guia do Estado e do povo. Isto fica na memória institucional desta organização. E passamos para uma segunda fase, que vieram 30 anos da chamada democracia multipartidária, mas que a Frelimo resolveu sempre de duas formas: ou cooptando ou aterrorizando. Ou você recebe as notas, ou então você recebe a bala. Então, ao longo deste trajeto dos 50 anos, o denominador comum é que a Frelimo sempre fez o que quisesse, o que quer, quando quer e como quer. É por isso que aquela expressão avança, não há recua, aquilo representa a personalidade institucional desta organização, de que nós nunca, em circunstância nenhuma, nós cedemos o que quer que seja. Se eles quiserem, se enquadram dentro da lógica definida por nós, como queremos, quando queremos, em que circunstâncias queremos. Essa foi a lógica, a personalidade institucional desta organização. Então, o que acontece é que agora estão-se a confrontar com algo que desafia todo este histórico desta forma de ser e de lidar com os outros. Então, daí que, não estando habituado à situação de ter que ir à mesa do diálogo de forma genuína, fazer um diálogo, digamos assim, imparcial, objetivo, equitativo, que nunca o fizeram, estão a ser confrontados com isso. E como não conseguem, não têm histórico de aceitar esse tipo de situação, por isso que estão a recorrer à violência extrema. E estão convencidos que quanto maior for o terrorismo que eles implementarem às pessoas e aos manifestantes, eles, tarde ou cedo, como alguns assessores o têm dito, olha, isto mais 3 meses, 4 meses, com a lei Marshall, nós vamos conseguir, digamos assim, com a pena capital, nós vamos conseguir pôr ordem neste país. Então, eles estão convencidos de que vão conseguir fazer isso. Sabes que nos últimos tempos do Dhlakama fizeram isso. O presidente Dhlakama, nos últimos tempos, eles implementaram o tal chamado os Esquadrões da Morte. Os Esquadrões da Morte foram criados e o alvo fundamental era a Renamo. E houve assassinato de muitos jovens da Renamo, selecionados de forma muito pontual, e resolveu-se porque a Renamo depois de assentar cedia. Então este é que é o grande problema. Então agora, como todas as outras frentes sabem que não conseguiram se impor, agora querem implementar esta parte das execuções seletivas,
das execuções extrajudiciais que estão a implementar. Este é agora que eles acreditam que vão resolver o problema desta maneira. Engenheiro, qual é o custo da sua segurança? Vemos que visita alguns distritos, algumas capitais provinciais. Qual é o custo da sua segurança? Quem faz a sua segurança? Olha, de fato, essa é uma pergunta interessante. Basicamente, a minha segurança, vou dizer algo que vais pensar que isto é uma narrativa de ocasião, mas a minha segurança, ela é feita localmente. A maior parte da minha segurança, quando eu chego, veja só, eu chego ocasionalmente, muitas vezes sem anunciar. E normalmente, quando nós começamos a fazer a nossa procissão, surge automaticamente pessoas de boa fé localmente que se oferecem para garantir a minha segurança. É assim que a gente tem feito quando vou aos distritos recônditos. Não tenho uma equipa enorme, tenho uma segurança muito básica que sai comigo de Maputo, anda comigo, mas não é assim muito grande. Mas a maior parte dos homens que fazem essa segurança estão ali no meio do povo e são voluntários. Engenheiro, eu vou pedir à Liliana para ficar preparada para ler as primeiras perguntas dos nossos internautas, enquanto faço a próxima pergunta aos nossos internautas. Quero aproveitar este momento para sugerir aos nossos internautas para que possam partilhar esta live no Facebook e no YouTube, para que efetivamente mais moçambicanos tenham acesso a esta plataforma de diálogo e debate de assuntos estruturantes do país. Lembrando que este podcast também é passado pelas rádios com as quais nós temos parceria, as rádios com as quais vemos trabalhando há bastante tempo, e agradecemos por isso aos ouvintes dessas rádios que têm nos acompanhado sistematicamente aqui no nosso podcast. O engenheiro viajou para Botsuana. De quem foi o convite? De quem foi a iniciativa? Foi do engenheiro ou foi do antigo presidente? E o porquê desta aproximação ao antigo presidente de Botsuana? Não, essa é uma boa pergunta. Eu vou dizer que foi um encontro de interesses, porque nós já vínhamos comunicando de outras formas, ainda praticamente desde setembro, outubro, que já tivemos vários encontros virtuais com o Presidente Kama, e não só, vários outros formal leaders que vão conhecer nos próximos tempos, não é o único, que tinham uma plataforma dos elders. Portanto, os elders, são os antigos presidentes, antigos chefes de Estado da SADC, que haviam tido uma iniciativa de contribuíram para um roteiro de paz e tranquilidade para Moçambique, e que eles tiveram encontros, eu tive encontros privilegiados com eles, virtuais. E depois houve um encontro de interesses entre nós e o Presidente Kama para este encontro. Portanto, enquanto diferenças ideológicas e divisão entre Venâncio Mondlane e o antigo Presidente Ian Kama? Não, quer dizer, no essencial, olha, é assim, a grande questão, eu ainda há pouco tempo estava a conversar com como é que se chama aquele senhor, até trabalhou aqui convosco, portanto, se eu me lembrar do nome dele eu digo, portanto, é um senhor francês que esteve aqui em Moçambique, que fez vários artigos sobre a ideologia dos partidos da oposição. A grande questão que se coloca aqui não é propriamente um problema de identidade ideológica. A grande questão que se coloca aqui é o que é que tu defendes, que tipo de valores é que tu tens, que tipo de programa e de projeto de sociedade tu tens. Portanto, isto é que é mais importante. Daí que, se tu fores a ver, em Portugal, por exemplo, um dos nossos maiores parceiros de Portugal, praticamente, se tu fores a falar ideologicamente, parece que não tem nada a ver connosco, que é a iniciativa liberal, por exemplo. Mas o que acontece é que nós tivemos em convergência em valores, tivemos convergências em projetos de sociedade comum. Portanto, o que importa mais agora aqui não é propriamente a questão da identidade ideológica, o que importa são os valores. Engenheiro, o ex-presidente Ian Kama tem uma particularidade mais ou menos semelhante ao de Venâncio Mondlane. Ele nasceu no berço do partido que gerou a independência de Botsuana. Partido Democrático de Botsuana. Sim, de Botsuana. Yeah. E agora é tido como opositor, saiu do partido. O mesmo partido que ele liderou como presidente, como chefe de Estado. Okay. E Venâncio Mondlane parte também da Frelimo, no berço da Frelimo, e agora é opositor da Frelimo.
é esta relação que existe em termos de visão. Interessante. Já me lembrei para quem estava atento em casa, queria saber, o Michel Caen. Portanto, Michel, quem quiser pode ver os artigos dele que ele fala dessa questão da ideologia em Moçambique. Mas agora, em relação a essa questão que estás a levantar, sim, há um percurso, olha, há uma identidade muito grande que eu tive com o Presidente Khama, porque não só a questão dele ter, digamos, surgir, digamos assim, como um produto, um rebento dentro do partido fundador da nação. O pai foi o primeiro presidente. Foi o primeiro presidente do Botsuana, o primeiro presidente também do Partido Democrático de Botsuana, ser esse Khama. Para além de ele ser o rebento disto, ser a continuidade disto, há um outro aspecto que se calhar seja muito mais importante do que esse. A forma como ele defendeu os valores da integridade, os valores da verdade e da justiça, acima dos valores da identidade partidária. Isto é extremamente importante. Veja só, o Ian Khama, ele é filho do fundador da nação e do partido, mas quando ele notou que este partido estava a desviar-se dos valores mais nobres do Botsuana que se viram na fundação desta grande nação, ele teve a ousadia de separar-se deste partido e apoiar um projeto político da oposição. E isto para mim é de uma nobreza incrível. Significa que é alguém que diz claramente: os meus valores, as minhas convicções, os meus princípios, o meu sentido de missão nunca pode ser beliscado por causa de uma identidade partidocrata. Não é um partido que vai adulterar os meus princípios, aquilo que eu defendo como homem, como cidadão. Então isto é extremamente importante. E eu acho que mais ou menos nessa parte também temos alguma similaridade. Portanto, eu venho praticamente eu nasci numa família ligada ao Partido Frelimo, e até lembro-me quando o vovô Boaventura Buani chegou lá a casa, só me mandou tirar a foto, nem me disse para quê, colou a foto no cartão, disse para eu assinar, entregou-me o cartão da Frelimo. Quer dizer, não era um assunto para discutir na minha família, aquilo era copy-paste, era dogmático que tinha que ser membro do Partido Frelimo. Portanto, mas quando eu começo a ganhar uma consciência política própria, começo a ter uma visão própria sobre o mundo, e eu cheguei à conclusão de que, afinal de contas, a Frelimo não é aquela torre de marfim que eu sempre pensei que fosse. Eu sempre tomei a Frelimo como se fosse uma espécie do ideal político no mundo, mas depois descobri que, afinal de contas, tinha muitas fragilidades, e comecei internamente, ainda como membro da Frelimo, lembro-me que comecei a ser comentador de televisão por volta de 2003, 2004, e depois estava aí na Miramar, passei para time na altura, continuei como comentador, que até fui chamado para uma reunião secreta no Partido Frelimo para ser questionado como é que um filho de um sénior do partido, que tinha responsabilidades muito grandes, estava a fazer aquele tipo de comentários na televisão que até prejudicavam o próprio partido. Portanto, fui questionado, fui interrogado durante muitas horas, mas eu fui fiel aos meus princípios e continuei a defender aquilo que eu acreditava, que achava que era justo para as pessoas. E depois saí, fui para outras opções políticas. Há pessoas que dizem assim: o Venâncio não tem identidade ideológica, anda a saltar de flor em flor, de partido em partido. Eu acho que esta é a minha grande, posso dizer que é a minha grande virtude. Significa que eu salto de flor em flor, eu salto de partido em partido, mas é uma coisa que eu nunca mudei. São os princípios, são os valores, são, digamos assim, aquilo que eu acredito que é o sentido de justiça de verdade. Agora, há pessoas que estão no mesmo partido, mas que estão sempre a mudar de valores, estão sempre a mudar de princípios, adulteram-se, corrompem-se e por aí fora. Então não adianta muito um tipo de postura como essa. Bem, vamos hoje dar primazia aos nossos internautas. Vou pedir à minha colega Liliana Mangoff para ler algumas perguntas que os nossos internautas têm. Espero que as condições de áudio estejam em perfeitas condições. Liliana Mangoff, vou assim. Quais são as perguntas neste momento? Podem avançar dos nossos internautas que estão a acompanhar este podcast, se têm em direto. Certo. A primeira pergunta é do Sr. Samuel Mukanza. Ele diz o seguinte: gostaria de saber se a Renamo Sênior não tem me contactado para presidir a Renamo.
visto que a Renamo agora tem crise de liderança. E a minha percepção é que Venâncio Mondlane é o único que pode trazer a Renamo de volta. Essa é a primeira questão. A segunda questão do Sr. Adelino Silva Júnior, de Gaza Shockwave, que pergunta se o engenheiro Venâncio Mondlane sente-se ameaçado com os processos. Em mais uma, só para fechar, esta primeira ronda, consiste em saber se é verdade que a família do engenheiro Venâncio Mondlane, esposa e filhos, vivem no estrangeiro. Se sim, por quê? Muito bem, vimos as primeiras perguntas feitas aqui ao engenheiro. Vamos começar a primeira pergunta em relação à Renamo. Se pensa em presidir a Renamo, ouvimos algumas informações até de que há alguns membros sêniores que teriam contactado o engenheiro para regressar a Renamo. Sim, olha, eu já tinha me pronunciado sobre isto. Eu estou muito grato a Renamo porque foi um dos partidos onde eu, digamos assim, desenvolvi bastante experiências, muito conhecimento sobre a política e se calhar onde eu amadureci politicamente. Mas eu entendo que é um percurso, é uma etapa e neste momento, como eu disse, eu vou para um projeto político próprio. Já informei que vamos submeter o nosso projeto de partido. É provável que há de haver muitas barreiras, mas nem por isso vamos desistir. Temos um projeto genuíno, que nós queremos criar um projeto genuíno em Moçambique, que vai ser algo extraordinariamente desafiante, não só para nós, mas também para os moçambicanos, porque há de ser algo que vem desafiar toda a história partidária em Moçambique, e isso vamos avançar. Portanto, está fora de hipótese. Tenho muito carinho pela Renamo, amadureci politicamente na Renamo, aprendi muito, mas neste momento tenho uma perspectiva pessoal e uma outra visão de como avançar para o futuro. A segunda pergunta é sobre ameaças, né? Se eu sinto-me ameaçado com os processos, eu acho que já tinha falado, Raul já tinha feito essa pergunta. Não me sinto ameaçado, que é lógico, como ser humano, também todos temos que ser sinceros, né? Não podemos aqui também estar a passar a ideia de que somos, digamos assim, super-homens, ou sei lá, quer dizer, todos nós temos um lado emotivo, temos um lado humano, não é? Temos uma sensibilidade humana, mas a verdade é que não é nada que possa fazer com que eu vergue daquilo que decidi defender, possa fazer com que eu lance a toalha ao chão por causa das ameaças, mas elas sempre criam alguma perturbação, né? Mas o importante é tu teres certeza que entre a perturbação e a convicção de tu avançares, a tua convicção tem que sempre ter uma intensidade maior que as ameaças, assim tu avanças. Se tu me permitires, agora vou aproveitar aqui e fazer uma pequena partilha. Há uma parte da Bíblia que eu gosto muito, que Jesus Cristo está a conversar com Pedro, e ele sabia profeticamente que Pedro ia passar por aflições muito grandes, que seria preso, seria chicoteado, seria maltratado. Então ele fala da profecia do Pedro, diz assim: olha, tu vais passar por uma vida extremamente penosa, vais ser preso, vais ser massacrado, vais passar por coisas muito grandes. Então Pedro tenta perguntar se não pode lhe salvar dessas aflições. Ele diz: não, tu vais ter que passar para isso. A única coisa que vou fazer é orar para que a tua fé nunca caia. Portanto, o importante é as aflições onde vir, as dores onde vir, as ameaças onde vir. O importante é que a tua fé, a tua convicção tem que estar sempre com uma intensidade maior que a ameaça. Isso é que te faz avançar. Sim. Então, a última pergunta que tem a ver com a minha família, não é? Diz que a minha família parece estar a viver... A minha família esteve no estrangeiro quando eu estava no exílio, né? Quando eu voltei a Maputo, a minha família, logicamente que não fiz publicidade, né? Não andei a fazer aquelas questões. A minha recepção como político, como pessoa pública, fez sentido as pessoas irem me receber no aeroporto, mas a minha família veio de uma forma muito discreta. Né? Engenheiro, vou aproveitar essa assembleia deste internauta para fazer algumas questões que têm a ver com a sua relação com a própria Renamo. Há quem defende que se o engenheiro avançar por um partido novo vai ter muitas complicações e é provável que não consiga concorrer nas próximas eleições presidenciais marcadas para 2029. Tem consciência disso, que é possível que o seu projeto político morra? Olha, o projeto político não vai morrer. Mesmo que impeçam o partido de se registrar,
Mas o projeto político está muito acima de um certo simples partido. O projeto político tem a ver com uma visão que você tem de um sonho de sociedade, de um projeto de sociedade, e que você luta para isso. E lutar para isso significa o quê? Significa que tu tens que fazer propostas de políticas públicas, tu tens que ter ação humanitária, tu tens que participar no debate político. Isso é que é o projeto político. Eu sempre vou defender, esse não vai morrer. Agora, o partido em si, se qualquer tipo de barreira vai ser feita... Olha, imagina uma coisa. Imagina se eu não tentasse criar o partido agora. Há uma coisa que na história de Moçambique seria um déficit, é que num dos períodos mais críticos, animados e intensos da história de Moçambique, há um partido que devia ter surgido e que não surgiu. Está a ver? Então significa que também para alimentar e fortificar e enriquecer a própria história democrática de Moçambique, é importante que a gente avance com o projeto. Agora, o que vai acontecer com esse projeto é uma coisa que não está no nosso domínio. Agora, nossa obrigação é termos uma ideia, temos um projeto na nossa mente. Esse projeto tem que avançar. Agora, no terreno, vai-se compreender o que vai lá acontecer. E sabe, há uma coisa que eu tenho falado sempre como advogado, que esta é uma tese que nós acabamos formulando junto, é que os fenômenos políticos e sociais, eles podem ser conhecidos na sua planificação, mas o seu desfecho sempre é um mistério. Então ninguém tem a certeza absoluta do qual vai ser o desfecho desse partido, desse projeto. É sempre misterioso o que vai acontecer. Agora, o que é importante é que você nunca deve parar de planificar, de implementar, de lutar, de ir à batalha, de caminhar, de correr. Isso vamos fazer. A imprensa escreve que este partido vai se chamar Anamalawa. É isso? A imprensa escreve isso. Vai ser isso? Vai ser esse nome? É um dos nomes que está na forja, né? Temos vários nomes que estão a ser discutidos. Esse é um deles, né? Posso confessar que sim. É um dos nomes que está... sim, e há muita gente que defende isso, né? Yeah. Bem, neste momento, como está a relação com o Sofo Momad, o presidente Sofo Momad? Vimos numa entrevista à STV ele a mostrar-se muito próximo ao Venâncio Mondlane. Sim. A nossa relação agora está muito melhor do que na altura que eu estava na Renamo, né? Então, uma relação muito amistosa, posso dizer, de uma relação de pai para filho, né? Até quando às vezes falamos no telefone, é assim que a gente se trata, né? Ele liga e diz, oh, meu filho, então eu digo, oh, meu pai. A gente tem uma relação extremamente amistosa, é daquelas coisas. Tivemos batalhas quando estava na Renamo. Hoje em dia, aquelas batalhas parece que vieram fortificar um lado, digamos assim, da parte da cordialidade, do respeito mútuo um pelo outro. E ele, como uma pessoa mais velha, também tem dado esse crédito e tem lhe tratado. Se quiseres com essa questão, sim. Em que circunstâncias votaria a Renamo? Olha, é uma coisa que eu nunca cogitei, né? Porque é verdade que há aquele princípio que diz que nunca digas nunca, né? Ou nunca digas desta água nunca beberei. Mas, em princípio, eu não gostaria neste momento, tendo um projeto concreto, estando focado neste projeto concreto, é que voltar a Renamo. Há um problema aqui que é importante as pessoas notarem. Não é porque tem alguma repulsa, até que seria mais fácil fazer política na Renamo do que ir para um projeto novo, devido à base social da Renamo. Olha, a Renamo tem uma base social de apoio superior que a Frelimo. Não restam dúvidas quanto a isso. E uma coisa interessante que a Renamo tem é que a Renamo tem uma base social extremamente sólida, coerente, porque sempre foi uma base social que esteve exclusivamente pela causa. Portanto, nunca tiveram nenhum tipo de benefícios. Portanto, nunca ninguém foi a Renamo porque sabia que havia ter emprego, havia ter comida, havia ter dinheiro, porque isso a Renamo nunca teve para dar. Então, as pessoas que sempre estiveram na Renamo estiveram porque amavam a Renamo, estavam identificadas com a causa da Renamo. Portanto, é uma base muito sólida, muito forte, e para quem quiser tiver uma ambição política, ir para a Renamo se calhar seja mais fácil. Você já encontra esse substrato, faz o político, faz o trabalho político, pelo menos sabes que a nível da mobilização esteja a coisa muito facilitada. Mas diga-se uma coisa, pá, nós não podemos agora só fazer aquilo que é fácil. Nós temos que identificar em cada momento histórico não o que é fácil, mas aquilo que o momento histórico demanda, exige que aconteça. E neste momento eu sinto, é minha percepção, que o momento histórico exige um novo paradigma de partido. Eu, quando digo que é um partido que vai chocar a toda a gente, é que as pessoas não... mas eu não queria adiantar muita coisa. Mas, por exemplo, vou dar só um exemplo que eu vou dar-te para tu perceberes porque é que eu estou
estou a falar disto? Primeira coisa, a Frelimo, a Renamo, MDM, Podemos e todos os partidos até hoje, eles têm uma forma, por exemplo, da membresia, de ter membros, que é uma forma presencial. Você vai à sede, dá o BI, paga a cota, dá-te um cartão, colas o cartão, blá blá blá, depois é integrado nas funções do partido, não sei quantos. É assim, toda a gente faz isso. A nossa forma de membresia não vai ser assim. Há de haver membros que nós não precisamos conhecê-lo fisicamente. A nossa forma de membresia vai ser 100% digital. Só para os casos em que as pessoas têm dificuldades de lidar com esta questão da comunicação digital, vamos ter mobilizadores que hão de ter com as pessoas pessoalmente, mas vai ser um processo 100% digital. Pagamento das cotas, o cartão, as reuniões, hoje com Google Meets, não sei o quê. Portanto, vai ser um partido extremamente moderno, muito tecnológico, que vai usar até ao extremo a comunicação digital, as tecnologias de informação, só para falar de um aspecto. Por exemplo, nós não vamos ter cartões de membro, que a pessoa anda com cartão. Não, nós vamos ter um QR Code, que tu tens no teu telefone, tens um QR Code, chegas na sede, apenas colocas no leitor o QR Code, tens acesso a entrar, a estar com qualquer reunião. Vamos ter coisas assim do gênero. Vai ser desafiador, mas vai ser algo... Eu acho que isso é muito mais interessante, trazer este elemento, este novo paradigma para a história democrática de Moçambique, do que eu ir voltar a ficar na Frelimo, ou ficar na Renamo, ou ficar no MDM, porque isso não vai acrescentar valor, não vai trazer valor acrescentado à história política do país. Os líderes assumem que, porque a visão que existe é que é muito mais fácil eliminar um partido novo que eliminar a Renamo. Sim. Está a dizer, em outras palavras, que assume a possibilidade de não concorrer nas próximas eleições se quem está em frente do processo decida eliminar o seu partido. Não, o problema é que quem está no processo não sei se vai chegar até as últimas eleições. Portanto, estes fenómenos sociais são extremamente, digamos assim, são sempre uma incógnita, o que vem amanhã. Portanto, se hoje há pessoas que podem achar que se esse partido cá chegar nós vamos cortar as pernas, não vamos autorizar, quem sabe se antes de cortar as pernas deste partido vão-se cortar as pernas dele. Portanto, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. É sempre uma incógnita. Portanto, eu não vou parar de o fazer, de ir para a batalha. Por exemplo, muita gente criticou, mas Venâncio, por que você teve o acordo com Podemos? Podemos, depois tiveram aqueles problemas, isto não foi bom, não sei quantos. Mas quem que sabia o que havia de acontecer entre nós e o Podemos? Ninguém podia prognosticar isto. É verdade que eu sou de uma igreja profética, mas nós em matéria de política, nós não usamos a profecia. Fechamos a nossa gaveta profética e fazemos as coisas politicamente, não é? Algumas vezes vou ter que recuar algumas perguntas, porque algumas vão surgindo com o debate. Venâncio Mondlane, de um político irreverente da oposição, tornou-se uma das figuras mais faladas dos PALOP e da CPLP do mundo. Como é que caracteriza os últimos meses da sua vida? Raul, essa é uma pergunta muito interessante, porque de fato há coisas que eu só as conhecia teoricamente. Quando se dizia que desculpa falar um pouco da Bíblia, mas a Bíblia é uma coisa que para mim fervilha dentro de mim, mas só para usar isto como ensinamento, não é para pregar. Há uma palavra na Bíblia que diz assim que já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, significa que há determinadas causas, quando você as assume como uma missão, quando você as assume como um propósito de vida, à medida que aquelas vão se amadurecendo e consolidando na tua vida, significa que você para de ter a vida própria e você passa a ser um subproduto do propósito, entendes? É como os escritores, né? Os escritores quando estão a fazer um romance, eu que já escrevi um pouco durante algum tempo, fui um escritor amador, você quando está a fazer um romance, está a fazer um conto, no início você cria as personagens, os nomes das personagens, a identidade e a personalidade das personagens, mas chega uma altura que as próprias personagens, elas ganham vida própria e elas começam a arrastar
o próprio escritor para onde elas próprias querem. É a mesma coisa na política. Eu neste momento estou numa fase em que o propósito de vida e a missão muitas das vezes são elas que me conduzem. Acredita que eu, antes de vir para aqui, eu estava um pouco em baixo. Portanto, a minha mandatária financeira está detida neste momento, está presa, sem mandato de captura, sem acesso ao advogado, numa situação totalmente antidemocrática, ditatorial. Eu estava totalmente em baixo, mas eu nem acreditava que havia de conseguir vir este podcast. Mas alguma coisa me dizia que, olha, tu vais porque a missão que tu tens é muito acima desta comoção, deste abate psicológico e emotivo que você está a ter. E é isso que me conduz a ter forças de estar aqui. Então, os últimos dias, respondendo diretamente à sua pergunta, os últimos dias da minha vida têm sido isso. Na verdade, é a missão, é o propósito que me tem arrastado. E é isso que me dá forças perante um poder tão megalómano e pesado, essa estrutura, digamos, super gigantesca que é a Frelimo, com todos os poderes que tem, as armas que tem, o domínio sobre o poder judicial, o poder administrativo, o parlamento, dominam as forças armadas, dominam tudo, um poder enorme para nós conseguirmos estar, digamos, a resistir e a sobreviver num ambiente como este, só pode ser a partir de uma fé, de um propósito que é superior às tuas próprias fraquezas. Então a minha vida tem sido mais isso. Eu quase que já não sinto, portanto, já não tenho momentos da diversão, pegar em mim, ficar na praia, apanhar o sol, ficar ali de um fato de banho, correr. Eu gostava muito de desporto, eu sempre fui um desportista quase obsessivo, já para fazer o meu desporto, correr, ir à piscina, já não posso fazer isso. Tentei ir ao ginásio um dia, mas cheguei no ginásio, já não se estava a treinar, era barulho para aqui, para ali, fotos, não sei o que. Então já não tenho muita possibilidade de viver esses prazeres da vida. Então estou mais confinado quase que entre a minha família e o meu povo. Então tem sido esta a minha vida. Esses são o preço que tem que pagar para é verdade. Este é o preço. Portanto, tenho vivido quase como uma espécie de prisão domiciliária nos últimos 4 meses, não é? É tudo bem. Yeah. E sempre está no mesmo domicílio ou tem que mudar sempre? Tem que mudar, mas agora, logicamente, que com estas obrigações de mudar-me de cada 5 dias, informar a Procuradoria, vai ser um desafio, né? Tenho que fazer muitas cartas informando a Procuradoria, mas é de facto um desafio muito grande. Né? O engenheiro Venâncio Mondlane entende que esta luta vai ter o efeito cadeia. Vimos muitos angolanos envolvidos, os guineenses envolvidos nas suas lives, e Angola em 2027 vai a eleições gerais. Entende que o movimento venancista vai ter efeito cascata em Angola, por exemplo? Olha, eu acho que sim, por enquanto, porque isto também tudo depende do tempo. Neste período, acho que até 2027 sim, ou talvez não, depende um pouco da dinâmica da própria democracia, da política angolana, porque há personalidades, há jovens, há políticos de renome que podem fazer igual ou superior ao que o Venâncio pode fazer. Não te admires que daqui a 2-3 meses a Angola passa a ser uma referência de Moçambique, surge alguém que cria esse impacto extraordinário em Moçambique. Como tu sabes, durante muitos anos nós dizíamos que os angolanos eram os nossos americanos, não é? Agora ouvi ali a Gisela, deve estar a acompanhar agora a Gisela e a Lady Laura, que são influências angolanas muito fortes, a dizerem que estão a lutar por todas as formas, com garras e unhas, para poderem resgatar o estatuto que era deles, de serem os nossos americanos, porque agora eles dizem que os moçambicanos é que são os americanos dos angolanos. Então muda-se os tempos, muda-se os ventos. Portanto, é possível que um dia apareça um guinense que faça uma luta democrática, digamos, uma luta platônica pelo seu povo e pela África, que passa a ser a nossa referência. Mas, por enquanto, eu acho que estou a dar o meu contributo. Portanto, não gostaria muito também de exaltar-me muito e dizer que sou o influenciador, sou o maior, mas eu penso que estou a dar o meu contributo para essa luta da África, para a democratização da África, para o fortalecimento da democracia africana. O engenheiro tem tido encontros com algumas figuras
de fora do país têm apoio externo. Há pessoas que abraçam a causa do Venâncio Mondlane, mas que estão no exterior, moçambicanos, estrangeiros ou organizações estrangeiras. Olha, para dizer a verdade, são mais individualidades, né? Há pessoas a título individual que têm dado apoio, isso sim é mais relevante, sobretudo apoio financeiro, algum também não é assim tanto como muita gente pensa, não é? A gente tem vivido um dia de cada vez, né? E aquilo que eu digo, eu sei o que é a misericórdia de Deus. Às vezes algumas pessoas falam disso de forma teórica, porque leu ali no livro sagrado, Deus é misericordioso. Eu sinto todos os dias, eu sou produto dessa misericórdia. Mas existem pessoas que dão esse apoio financeiro de forma individual. Instituições é mais no âmbito da formação, no âmbito da troca de experiência, no âmbito, digamos assim, dos seminários como este, por exemplo, que eu fui para Botsuana. É mais nesse plano da aprendizagem, de troca de experiências, de fortalecimento do conhecimento. Mais nesse São plano. Figuras políticas, figuras influentes. Sim. Algumas delas muito. Algumas aparecem em público, como Ian Kaman, que aceitou dar a cara. Ainda hoje recebi uma mensagem dele a dizer que, olha, meu filho, fica seguro que continuas a ter o meu apoio. Independentemente do que esteja a passar, tens aqui um pai para te apoiar e não tenhas dúvidas, estou contigo. Portanto, aparecem figuras como essa do Ian Kaman, mas há outras que pedem também descrição. Vamos te apoiar, de todo o apoio que tu quiseres, mas eu não vou aparecer nas câmaras a fazê-lo. Engenheiro, seguramente neste período ganhou muitos seguidores internamente como fora do país, mas obviamente também conseguiu conquistar inimigos. Sim. Consegue, na sua forma de agir, nas viagens que faz, fazer essa distinção? Está preparado para distinguir que este é um inimigo, este é... Olha, é assim... digo-te uma coisa, Raul, quem disser com todos os pulmões cheios de que eu controlo tudo, eu tenho todo o controle sobre a minha segurança, eu sei identificar quem é bom, quem é mau, esse está a ser um hipócrita, não é? Seria dizer que ele é perfeito. Veja